Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo. E agora a gente vai continuar a nossa série da programação do jogo Asteroids. No vídeo de hoje a gente vai aprender a programar colisões entre diferentes objetos aqui no Pygame. Então, bora pro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe essa série para você conseguir estar desenvolvendo aí esse jogo junto com a gente aqui no Pygame. Beleza? Então, bora para a tela aqui do VS Code. Eu já estou com uma estrutura básica do programa aqui, que a gente fez nas aulas anteriores. Então, só relembrando aqui, eu importei a biblioteca do Pygame, defini algumas constantes de cores e da largura e da altura da janela. Defini aqui a nossa função mover, que é exatamente igual à função que a gente fez na aula de animações. Então, se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você vá e assista essa aula para depois você vir aqui para as aulas de colisões. Nessa aula a gente vê como programar a função de mover e a gente entende como funciona a movimentação dos objetos. Então aqui algumas etapas relacionadas à animação, como é o caso dessa função, eu vou pular porque eu já está na aula anterior, beleza? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai programar na nossa aula de colisão, eu também aqui já coloquei a janela na largura certa e na altura certa e dei um título para a nossa janela. Primeira coisa que a gente precisa entender é que na aula passada, na aula de animação, a gente utilizou a função time.sleep. E a partir de agora, a gente não vai mais utilizar a função time.sleep. Por quê? A função time.sleep, dentro do loop do jogo, ela vai retardar o programa, com a finalidade da gente ver a movimentação nos blocos em uma velocidade, da velocidade que a gente quiser. No caso, a gente tinha colocado uma velocidade de 0.02 segundos. Então, o programa vai ser executado e a cada 0,02 segundos ele vai dar um sleep, ou seja, vai esperar um tempo até executar a próxima instrução. Então, nesse caso, se a gente aumentar esse tempo, o programa vai ficar mais lento. Se a gente tirar o time.sleep, o programa ia ficar bem rápido. Nesse caso, ela ajuda no controle de velocidade com que o programa é executado, mas não da forma apropriada aqui para o nosso desenvolvimento dos jogos. Porque usando a função time.sleep, o problema está na velocidade de execução que o programa é executado, que também vai depender da velocidade de processamento do computador. Ou seja, um computador mais rápido, ele demora menos tempo para executar as instruções do programa e mais o tempo do time.sleep. Já um computador mais devagar, ele demora mais tempo para executar todas as instruções do programa, mais o time.sleep. Ou seja, o que vai acontecer com isso? Um computador mais rápido, ele vai conseguir executar o programa do jogo mais rápido, e não é isso que a gente quer. Aí que entra o conceito de FPS, ou frames por segundo. O que são os frames por segundo? É uma taxa de quadros que no desenvolvimento do jogo a gente limita para que o computador execute por segundo. Ou seja, independentemente se o computador for mais rápido ou se o computador for mais lento, ele vai executar, por exemplo, 60 frames do jogo por segundo. Então, os dois computadores eles vão estar executando ao mesmo tempo. E a gente vai aprender a fazer essa substituição do time.sleep. No Pygame, a gente chama do objeto clock. Então, para a gente criar esse objeto clock, eu vou declarar uma variável aqui que eu vou chamar de relógio e vou dar um pygame.time.clock. Note que essa classe aqui, time, ela está dentro do módulo do Pygame, não é a classe time nativa do Python, beleza?
ela vem junto com o Pygame. Até se a gente pegar aqui na apostila, a gente vai ver aqui, ó, que a função sleep, ela tá dentro do módulo time, que é nativa do Python. Agora, o objeto clock, que foi o que a gente criou, que a gente chamou de relógio, que ele é um objeto do tipo clock, que é o que a gente vai estar utilizando para lidar com FPS. Ele está dentro do módulo time, que está dentro da biblioteca do Pygame. Então, esse módulo time está dentro da biblioteca do Pygame. Beleza? Então, a gente criou o nosso objeto do tipo clock. A gente, mais para baixo, no loop do nosso jogo, a gente vai definir por quantos frames por segundo a gente quer que sejam executados. Beleza? Então aqui agora a gente vai criar 4 dicionários que vão ser 4 retângulos ali, ou 4 quadrados, que vão estar se movimentando. E o intuito do nosso programa a gente vai ter 4 quadrados e uma bola. Quando essa bola ela colidir com um desses quadrados, ou seja, quando os pixels da bola eles se sobrepõem com os pixels do quadrado, a gente tem uma colisão. Então, a cor da bola vai mudar para a cor do quadrado. Então, isso que é uma colisão. Quando um objeto se sobrepõe ao outro nos jogos. E isso acontece o tempo inteiro nos jogos. Beleza? Então, a gente vai criar aqui a nossa chave, que eu chamei de objRect. Um objeto do tipo Pygame. Pygame.rect, que é aquele retângulo invisível que a gente comentou na aula que a gente fez sobre animações. E ele vai começar na posição 375 em X, 80 em Y, ele vai ter 40 de largura e 40 de altura. A cor vai ser vermelho. E a chave que a gente chamou de vel vai ser como vai ser feita a movimentação. Nesse caso, X e Y, 0 pixels no eixo X, 2 pixels no eixo Y. Então ela vai começar se movimentando para baixo, beleza? Aqui eu vou estar... Ah, faltou um igual aqui, por isso que ele estava reclamando. Eu vou copiar essa estrutura, porque eu vou repetir ela 4 vezes. Então eu vou chamar de B1, B2, B3, B4. Aí o B2 ele vai começar na posição 175. 200, vai ter o mesmo tamanho. B3, 275 e 150. E o B4, 75 e 150. B1 a gente já fez a movimentação. O B2 vai ser 0 e menos 3, ou seja, ele vai se movimentar 3 pixels para cima, começando, né, 3 pixels para cima. O B3, menos 1. E o B4, vou colocar 4. Beleza? E no final a gente vai criar uma lista, que eu vou chamar de blocos, e a gente vai estar armazenando esses dicionários, né? Então vai ser uma lista de dicionários. Né? Cada dicionário corresponde à figura de um bloco. Então B1, B2, B3 e B4. Aqui a gente vai criar também a nossa figura, que vai ser a bola. Então também vou criar uma chave chamada de objRect. Vai ser do tipo Pygame.rect. Vai começar na posição 270. Notou em X, né? Em Y 330. 30 e 30. Lembrando que esse é o nosso retângulo invisível, beleza? Ele é um retângulo invisível que fica acompanhando acompanhando a movimentação do objeto. Então, ele vai estar tanto nos retângulos quanto na bola, beleza? Cor
vai ser branco. E a movimentação aqui, vel, 3 e 3, né? Então ela vai se movimentar na diagonal. 3 em X, então 3 para a direita e 3 em Y, 3 para baixo. A resultante vai ser aqui na diagonal direita para baixo aqui, né? Aí vou criar a nossa variável deve continuar. Começa em true, que vai ser o controle do nosso loop, do nosso jogo, né? Então aqui, while deve continuar. Aí eu vou capturar os nossos eventos. For evento in pygame.event.get, né? Então aqui a gente está capturando os eventos que acontecem no jogo. Essa parte de eventos vai ficar mais clara quando a gente começar a trabalhar com teclado e mouse, que vai ser o nosso próximo vídeo. Então, por enquanto, o único evento que a gente tem é caso o usuário clique no botão de X. Mas quando a gente trabalhar com teclado, por exemplo, a gente vai ver que cada tecla que o usuário clicar vai ser disparado um evento. E a gente vai começar a trabalhar mais com essa parte de eventos, né? Por enquanto, a gente só verifica se o nosso evento.type, ou seja, o tipo do nosso evento, for igual a pygame.quit, que significa que o usuário clicou no X. Nesse caso, deve continuar, recebe false. Beleza, até aqui nada novo. Também vamos colocar nossa janela.fill preto, para a gente... o preto aqui é maiúsculo, para o nosso fundo ficar preto. Vamos... E aqui embaixo, então, depois do janela.fill, eu vou atualizar a minha janela com o comando pygame display.update, vai estar atualizando tudo que a gente fez. Por fim aqui, pygame.quit, para finalizar os módulos do Pygame. Então aqui, nada demais, tenho a minha janela preta, se eu clicar no X, eu fecho a janela. Agora eu vou estar adicionando os nossos blocos e adicionando a movimentação dele. Então eu vou criar um for, onde a nossa variável de controle aqui, que é esse cara aqui, a variável de controle do for, eu vou estar em blocos. Por que em blocos? Porque eu estou percorrendo a nossa lista de blocos, que eu armazenei nossas 4 figuras, que são, cada figura é um dicionário. Para cada uma, eu vou chamar a nossa função mover, passando o nosso bloco atual. Então, primeiro vai ser B1, depois B2, B3 e B4. E aqui eu vou passar uma tupla com a largura da janela e a altura da janela, né, relativos a nossa função aqui, a esse parâmetro dimensão janela. Chamei a função de mover o bloco, e para a gente realmente ver o bloco se movendo, eu vou ter que desenhar um retângulo, né? Então, pygame.draw.rect. Eu preciso passar a nossa surface, onde vai ser que é a superfície, onde vai ser desenhado, que vai ser janela. A cor vai ser bloco cor, que é a chave do nosso dicionário representando a cor de cada um dos nossos blocos. E o nosso rect value, que é o nosso objeto do tipo pygame.rect, que é bloco obj.rect. Beleza? Se eu rodar esse código aqui, eu vou ter os blocos se movendo aqui numa velocidade bem rápida. Beleza? Para a gente corrigir isso, a gente vai estar controlando os nossos FPS, ou seja, os nossos frames por segundo. Para isso, eu vou usar aquela variável que eu criei lá em cima, que é a relógio, e eu vou estar usando o método .tick. E esse método .tick, ele recebe aqui como argumento o número que vai ser o nosso FPS. Pode ser um número do tipo float, que eu vou colocar no caso aqui 40. Ou seja, a gente vai conseguir controlar
a velocidade. Se eu aumentar esse valor aqui para 60, nossos blocos vão ficar mais rápidos. E assim por diante. Se eu colocar 220, bem mais rápido. No nosso caso aqui vai ser 40. Beleza? Então a gente programou aqui a quantidade de FPS do jogo. Agora a gente vai fazer a parte das colisões. Para a gente fazer a parte das colisões, a gente vai criar uma variável do tipo bool, que ela vai retornar true quando um objeto colidir com o outro e retornar false quando um objeto não colidir com o outro. Qual que vai ser o nome dessa variável? Eu vou chamar de muda cor. Por que muda cor? Se muda cor for true, eu vou dizer que a bola vai receber a cor dos quadrados, do quadrado que ela colidiu. Se não, ela vai continuar com a cor atual que ela tá. Beleza? Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu pego o objeto que eu quero verificar se vai colidir, que vai ser a bola. Quem que eu estou verificando a colisão? A bola. Então, bola na chave objRect. Todos esses métodos vão ser relacionados ao nosso objeto do tipo pygame.rect. Então, por isso que esse carinha aqui é importante. Colisão, para a gente movimentar o objeto, a gente sempre utiliza o pygame.rect. Beleza? E aí, a gente vai acessar o método coliDirect. Esse método, ele vai receber aqui como parâmetro o objeto que a gente quer verificar a colisão. Com quem que a gente quer verificar a colisão? Com o nosso bloco. Então, eu coloquei bloco na nossa chave objRect. Então, eu estou verificando se o retângulo invisível que acompanha a bola colidiu com o retângulo invisível que acompanha o quadrado. Beleza? Nesse caso aqui é um quadrado invisível, porque ele tem as mesmas dimensões. Mas vocês entenderam, eu não estou verificando se o objeto circular colidiu com o objeto quadrado. Não, eu estou verificando se o meu objeto pygame.rect relativo à bola, que é esse cara aqui, um quadrado que começa nessa posição de 30 de largura por 30 de altura, colidiu com outro objeto do tipo pygame.rect relativo a cada um desses blocos, beleza? Se colidiu, na prática, a impressão que a gente tem é a bola colidiu com o quadrado, e é isso que a gente quer. Se colidiu, vai retornar true, se não colidiu, vai retornar false. Então eu vou fazer if muda a cor. Se muda a cor for true, quer dizer que ele colidiu. Nesse caso, eu vou dizer que bola cor vai receber bloco cor. Beleza? Então eu estou trocando a cor depois que colidiu, né? Para isso, agora eu vou chamar a função de mover e vou estar passando a bola para movimentar e a largura da janela e a altura da janela, porque até então eu não tinha desenhado, né? Eu não tinha desenhado na tela, né? A bola. Para a gente desenhar, eu vou utilizar pygame.draw.ellipse. E aqui eu vou estar passando a minha superfície, que vai ser janela, a cor, que vai ser bloco, ou melhor, bloco não, bola, cor, e o nosso objeto do tipo pygame.rect vai ser bola objRect. Então, pessoal, esse é o código que a gente vai estar utilizando para fazer as colisões. Então, eu vou estar rodando aqui, ó, e a gente consegue ver que quando a bola ela colidir com um retângulo, ela muda de cor. Mas vocês estão vendo que está estranho, né? Porque os retângulos, os quadrados aqui estão todos vermelhos, né? Eu vou mudar a cor deles aqui, ó. Vou colocar vermelho, verde, amarelo
e azul. E aqui eu cometi um outro erro que eu coloquei aqui sem querer 1500. Vocês viram que só apareceram três blocos, né? Porque 1500 está relativo à posição do eixo Y. Só que o eixo Y aqui, ó, que é a nossa altura, né? Tem só 400, então o bloco não estava aparecendo na nossa janela, tá? Vou voltar aqui para 150 e daí agora a gente vai ter o programa funcionando aqui, ó. Pegou no amarelo, agora ela vai pegar no azul, no amarelo de novo, no vermelho e assim por diante. Perfeito, pessoal? Então aqui a gente acabou de programar colisões. Se eu quiser que fique mais rápido, eu venho aqui e aumento o FPS, vou colocar 100 FPS. Aí, ó, já está bem mais rápido. Note que quando eu mudo o FPS, eu mudo a velocidade de todos os objetos. Agora, se eu quero mudar a velocidade de somente um objeto, eu venho aqui, por exemplo, no bloco 4 e coloco 9. O jogo vai estar rodando em 100 FPS. Só que o bloco 4 especificamente, ele vai estar se movimentando aqui no eixo Y 9 pixels. Então ele vai se movimentar mais rápido que os outros. Mas ele tá se movimentando mais rápido porque a gente definiu uma movimentação no eixo Y com 9 pixels. Mas ele continua em 100 FPS, beleza? Se eu mudar aqui de 100 e voltar para 40, a gente vai ver que todos os blocos, inclusive esse bloco que está mais rápido, que é o azul, ele vai ficar em 40 FPS, se movimentando da mesma forma os 9 pixels. Então, só para diferenciar, né, que no FPS a gente modifica toda a estrutura do jogo. Se eu mudar a velocidade de um bloco específico, vai mudar para aquele bloco e ele vai se movimentar aquela quantidade de pixels rodando naquele FPS específico. Então, 9 pixels em 100 FPS é muito mais rápido que 9 pixels em 40 FPS, beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like e no próximo vídeo a gente vai ver como a gente faz para integrar o teclado e o mouse nesse jogo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!